Olá amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Sérgio Brant, estou aqui com o Christian, meu filhão, e a gente vai aprender um pouco aqui sobre o que é o fogo eterno à luz da Bíblia. Como os imortalistas ensinam, o fogo eterno é um fogo que nunca apaga, uma vez que a palavra eterno tem a ideia de eternidade mesmo, só que é um tiro no pé. Já que eterno é eterno, para sempre é para sempre, como os imortalistas ensinam, o que dizer de Salmo 119:44, que diz que a lei de Deus é para sempre? E aí, é para sempre ou até a cruz somente? Como é que fica essa questão? E outras passagens mais, que vai dizer que a lei de Deus ela é eterna. E aí, eterna é eterna ou não? E o que dizer de passagens, por exemplo, como 1 Crônicas 28:4, que diz que o Deus de Israel me escolheu para que eternamente eu fosse rei sobre Israel. E isso está lá falando sobre Davi. 1 Crônicas 28, versículo 1 fala sobre Davi. Versículo 4 fala que eternamente seria rei sobre Israel. Capítulo 29, versículo 27 de 1 Crônicas diz que o tempo que ele reinou foi de 40 anos. Aí está o para sempre de Davi. Você vai pegar lá em Judas, capítulo 7, fala das cidades de Sodoma e Gomorra, como postas para exemplo de punição, sofrendo a punição de fogo eterno. Só que quando você vai em 2 Pedro 2,6, diz que ela virou cinzas. Acabou. Vai lá, filhão. Então o que acontece? A ideia é que a palavra eterno nem sempre é eterno no sentido de duração. Mas vamos lá. Vou falar um pouquinho aqui sobre o fogo à luz do santuário. Tá ok? Vamos lá. Quando você estuda quem é o fogo eterno na Bíblia, Isaías, capítulo 33:14 diz assim: os pecadores em Sião se assombram. O tremor se apodera de quem? Dos ímpios. E eles quem? Os ímpios, os pecadores, os transgressores, eles perguntam: quem dentre nós habitará com fogo devorador? Quem dentre nós habitará com fogo devorador? Aí vem, quem dentre nós habitará com quem? Com chamas eternas. Quem é esse fogo devorador que os ímpios tanto se assombram? Pânico, medo, pavor. Quem é esse que eles dizem assim, quem dentre nós habitará com ele? Quem é? Deus é o fogo devorador, ele é o chamas eternas. Quando você vai no versículo 16, aqui está no versículo 14, certo? No versículo 16 fala assim, quer ver? Ó? Presta atenção no que diz aí. O versículo 15, para ficar mais claro. O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o quê? O mal. Então quem é que habitará com chamas eternas? O que anda em retidade de coração, o puro, aquele que busca se purificar no sangue do Cordeiro. Deus é o chamas eternas aqui. Entendeu? Deus é o fogo devorador. Quando você pega, por exemplo, Deuteronômio 4:24, antes de você ter esse texto aqui, da gente ler aqui, como a gente está lendo na tela, né? De analisar ele melhor dizendo. Deuteronômio 4, versículo 24, diz assim o texto sagrado, o texto bíblico. Deuteronômio 4, versículo 24, diz assim: porque o Senhor, teu Deus, é fogo que consome, é Deus zeloso. Deus, na Bíblia Sagrada, é chamado de fogo devorador, fogo que consome. Hebreus 12:29 vai falar sobre isso. Então, o fogo eterno na Bíblia é Deus. Mas o que representa este fogo? Por que ele é chamado de fogo devorador? Quando você volta um pouquinho, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Aqui. Quando o cordeiro era morto pelo pecador, o sacerdote fazia aquele processo de levar o sangue aqui para dentro. Antes passava por essa bacia, eu vou explicar isso depois, não hoje. Nosso foco é outro.
Então, o cordeiro, a carne dele, era colocada aqui em cima. Perceba que aqui a gente já derruba por terra algumas acusações que são feitas contra nós, dizendo que nós não cremos 100% no sacrifício de Cristo, porque nós cremos que ele está lá no céu fazendo uma outra função. Olha pra você ver que besteira tão grande, né, que é dita por aí. Por que eu digo besteira? Porque quando o cordeiro era morto, não parava por aqui. Tudo bem, o cordeiro era morto, era colocado aqui para ser queimado, aqui que entra a questão. Mas entra agora em ação o sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro era levado aqui para dentro deste lugar. Tá certo? Tem todo um procedimento que eu vou explicar depois. Mas vamos lá. Então, quando Jesus morre, ele vai para o céu, certo? Desempenhando a função de sacerdote. Depois de uma certa data, que eu acredito que você já conhece, 1844, ele desempenha uma outra função, como sumo sacerdote. Certo? A gente vai continuar explicando sobre essa questão para ficar mais claro para você. É como Jesus é chamado de cordeiro, né? João 29 fala que Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 1 Pedro 1, 17 a 20 fala do plano da salvação ali, né? Do cordeiro que foi conhecido antes da fundação do mundo e manifestada no fim dos tempos por amor de vós. Mas ele também, de acordo com Apocalipse 5, 4 e 5 ali, é chamado de leão. Leão é realeza, o rei da floresta. E Jesus é chamado de rei, por quê? Porque ele é o rei, rei do universo, entendeu? Ora um cordeiro, ora um leão. Ora Jesus é advogado, 1 João 2:1, ora nosso juiz, João 5:22. Então tá, o cordeiro é colocado aqui em cima desse altar chamado holocausto, que vem da palavra grega, né? Que tem a ideia de holos, que quer dizer completo, inteiro. Oferta queimada, totalmente queimada. Então, o que queima o cordeiro? É a água? É o vento? Não. O que queima? O fogo. Esse cordeiro aponta para quem? Para Jesus, certo? Se Jesus morre na cruz, o véu do templo se rasga de alto a baixo, certo? Aprovação divina. Agora, 50 dias após a morte de Cristo, acontece o quê? Quem é que desce no dia do Pentecostes? O Espírito Santo. Este fogo aqui representa o Espírito Santo, certo? Você pega, por exemplo, Deuteronômio 33:2, havia para eles o fogo da lei. Quando vai dizer que Deus apareceu numa montanha, apareceu noutra, no Monte Sinai, Seir, Parã, entendeu? E aí para eles havia o fogo da lei. Deus desce no Monte Sinai, o monte fumegava, tremia, houve fogo, vozes, trovão, e Deus desce e entrega os 10 mandamentos. A mesma coisa que aconteceu no Pentecostes. Quem é que desceu ali? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o dedo de Deus. Se você pegar Mateus capítulo 12, 28, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é chegado o reino de Deus. Lucas 11, 20, entendeu? Vai falar o dedo de Deus é quem? É o Espírito Santo. Uma passagem fala que é o Espírito Santo, outra passagem diz que é o dedo de Deus. Quem é o dedo de Deus? O Espírito Santo. Aí tem o dedo de Deus nesse negócio aí. Então veja, esse fogo aponta para o Espírito Santo. Deus, de uma vez que ele é Deus. Certo? Vamos lá. Olha só, provando aquilo que nós acabamos de dizer. Ó. Eis que saindo fogo diante de quem? De diante do Senhor, consumiu o quê? O holocausto. Consumiu o holocausto, a oferta toda queimada. Esse fogo que queima esse cordeiro, o holocausto, aponta para quem? Para o trabalho do Espírito Santo. Certo? E a gordura sobre o altar. O que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Ok. Certo? Lá em 1 Reis 18, versículo 38, quando vai falar de Elias e os profetas de Baal, então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto. Deus é chamado de fogo consumidor, aquele que consome. Preste atenção nesses detalhes, tá bom? Certo. Aqui, inauguração do templo de Salomão, tendo Salomão acabado de orar, desceu o que do céu? Fogo do céu. E fez o que? Consumiu o holocausto. É aquela ideia. Cristo morre, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 50 dias depois, quem é que desce? O Espírito Santo. Símbolo da aprovação do sacrifício de Cristo.
Entendeu? Mas vamos continuando aqui. Levíticos 10:2. Aí agora já vai falar, né? Aqui de Nadab e Abiú. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu. Aqui já não é o holocausto. Aqui que vem a questão. Então veja o que acontece. Numa parte diz que Deus consumiu o holocausto, o sacrifício, que aponta para Cristo. Noutra passagem, nessa daqui, por exemplo, diz que fogo saiu diante do Senhor e os consumiu. Já não é o holocausto. Aqui está falando de pessoas rebeldes que não cumpriram a vontade de Deus, que viveram a vida contrária àquilo que Deus orientou, que Deus ensinou. E fizeram o quê? E morreram perante o Senhor. Agora, quando você vai para Apocalipse capítulo 20, versículo 9, primeiro vai falar no versículo 5, né? Mas os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Por quê? 1 Tessalonicenses 4,16 diz que o povo de Deus ressuscita na volta de Jesus. Já no Apocalipse 20, versículos 5 e 6, os ímpios só ressuscitam depois de quanto tempo? 1000 anos. Apocalipse 21, de 1 a 3, diz que a cidade santa vai descer do céu para a terra. E quando ela for descendo, Satanás vai formar um grande exército. Capítulo 20, versículo 8, diz que vai ser a cumareia do mar, tentará invadir a cidade santa, certo? Aí vem o versículo 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e o quê? E a cidade querida. O que desce do céu? Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Você percebe que uma vez que lá o holocausto era consumido pelo fogo, aqui os ímpios é que são consumidos. Em outras palavras, Deus é o fogo eterno na Bíblia Sagrada. Quando você percebe lá, Mateus 25, 41, uns irão para a vida eterna, outros irão para o quê? Lembra? Quando se fala de fogo eterno, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Ou seja, para prestar contas com o fogo eterno que é Deus. O fogo não pode ser eterno em si. Um fogo, digamos, de combustão ou fogo que cairá. Por quê? Porque ele não tem começo e não tem fim. O fogo ainda não começou a cair. Se ele não começou a cair, ele não é eterno. Entendeu? Este fogo desceu, porém, fogo do céu e fizeram o que com os ímpios? E os consumiu. Qual é a palavra grega para consumiu? Essa palavra aqui, ó. Katestio. Katestio, que quer dizer o quê? Comer. Eu como. Até o quê? Até terminar. Devoro, desperdiço, incomodo, machuco. Catá e estio. São duas palavras. É a junção de todas elas, né? De duas palavras, melhor dizendo, né? Comer, devorar. Devorar literalmente ou figuradamente, né? Devorar. Como até terminar. Até acabar. O fogo em si, que vai cair do céu, ele vai queimar enquanto tiver matéria. É como você pegar uma folha de papel. Queima até consumir. Consumiu. Acabou. Você entendeu? Deus é o fogo eterno. Deus é fogo eterno. Quem não é por ele é contra ele. Mateus capítulo 12, 30. Jesus fala assim. Jesus diz assim. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Entendeu? É isso que diz a Bíblia Sagrada. Um vídeo curto para você, mas espero que você tenha gostado. Se gostou, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no nosso canal, para que nós possamos continuar gravando vídeos aqui para honra e glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, tá bom?